Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 2 de julho de 2025. Acabamos de virar o semestre e vamos agora em direção ao final de mais um ano. E, como já foi dito em vídeos anteriores, um ano determinante. Vamos trazer hoje aqui um tema que já foi abordado de várias maneiras, mas hoje vamos trazer uma interpretação vista por um outro ângulo, para que todos possam compreender que realmente estamos no Apocalipse. O final de um tempo, o início de uma nova era. Um tempo de revelações, um tempo de verdades, um tempo de compreensão e entendimento. A humanidade aqui na Terra é composta por almas que vieram aqui para experienciar o que essa escola pode oferecer de aprendizado. Estava escrito que chegaria ao final de um tempo e este ciclo fecharia e um novo tempo seria iniciado, não mais de provas e expiações, mas sim um mundo de regeneração. Nós estamos falando aqui já há 7, 8 anos que em 2025 se fecha uma janela de tempo muito importante. É claro que a janela de tempo ela é uma janela, mas essa janela também ela pode não se fechar totalmente, ficar uma fresta, como se diz, assim como ela pode ter começado a abrir um pouquinho antes de 1975, porque são estimativas e existem os pontos chaves das mudanças. Há 2000 anos o Cristo disse que chegaria ao final de um tempo e que uma nova terra surgiria e os mansos de puros de coração herdariam essa nova terra. Isso significa aquilo que já está escrito também através da codificação de Allan Kardec, que nós chegaríamos ao final de um ciclo de provas e expiações e entraríamos para um mundo de regeneração. Um avanço, chamado de ascensão das almas. O Apocalipse, propalado através de certas crenças, tinha o propósito de assustar as pessoas como se fosse o fim do mundo e não o final de um ciclo. Mas sabemos que o Apocalipse não tem, na verdade, nenhuma relação com o final de um ciclo. O Apocalipse é simplesmente a revelação. A revelação do que estava oculto, a verdade, que vai surgir para mostrar aquilo que não era ainda de conhecimento da humanidade. Nós estamos agora entrando nesta fase final e as revelações estão chegando porque os véus estão sendo erguidos. Os véus da nossa consciência. Porque a nossa consciência nada mais é que a nossa alma, ou seja, a alma é a nossa consciência. Uma vez que são erguidos os véus, essa consciência se expande e ela pode acessar as informações. Antes não era possível porque a alma não entendia, aquela consciência não compreendia tudo aquilo que está chegando agora. Nós sabemos que as leis divinas são sábias, elas não perdem tempo e nem dispersam ou desperdiçam energia e sementes. Tudo vem no seu tempo. E os tempos são chegados. Por isso agora estamos levantando os véus. Eu diria que o tema de hoje poderia se dar um título exatamente assim, levantando os véus. Não é preciso vir uma canalização e nem que alguém chegue aqui e diga para a humanidade: olha, os véus estão sendo erguidos.
Porque tudo isso que nós estamos vendo hoje é a prova de que os véus estão sendo erguidos. Não é preciso que ninguém diga. Olhe para você, olhe ao teu redor, olhe quantas pessoas hoje entendem as coisas que não entendiam há 2, 3 anos atrás, 10 anos atrás. Isso é expansão de consciência, e a consciência só se expande quando os véus são erguidos. É como o casulo que se rompe e permite o avanço, a exteriorização daquilo que estava lá fechado, que estava completamente na escuridão. Levantar os véus é o fenômeno trazido pela luz. A luz aumenta e a sombra diminui. E os véus nada mais eram que as sombras. O breu, o escurinho. A longa noite escura da alma está terminando. E é interessante porque quando nós expandimos a consciência, fica tão fácil de compreender. A gente começa a fazer comparações, olhar os pontos chaves das coisas. E se vamos mais antigamente, voltar lá um tempo na nossa vida, nesta atual encarnação, obviamente, vamos ver que mesmo há 20, 30 anos atrás, nós tínhamos já algumas percepções. Eu não posso falar por vocês, mas eu posso falar por mim. Desde criança, nasci, me criei na roça, e a natureza era a nossa escola. Era na natureza que estavam os nossos mestres. Olhando a natureza se aprendia. E era interessante porque nós éramos crianças e não tínhamos acesso a nenhuma comunicação, mas a gente compreendia as coisas, aprendia muita coisa. Também, claro, com os adultos, mas os adultos não tinham muito tempo e paciência para explicar. A gente aprendia sozinho, observando. Eu lembro que, mesmo criança, eu era o mais velho entre os irmãos homens, tinha 2 irmãs mais velhas, mas dos 3 irmãos homens eu era o mais velho. Então eu e o meu irmão mais novo fazíamos observações. Nós subíamos nas horas do descanso do meio-dia, enquanto logo após o almoço nosso pai dava uma descansadinha, fazia aquela cesteada, né, a cesta, que é aquela dormidinha de alguns minutos. Nós não dormíamos, nós íamos no alto dos morros para olhar o horizonte. Nossa observação preferida era atmosférica, previsão do tempo. A gente sabia, a gente sentia quando o tempo ia mudar, quando chovia, quando vinha chuva, quando ia esquentar, quando ia esfriar. E nós começávamos a observar a natureza e nós descobrimos que os animais tinham previsão de tempo. Os animais nos mostravam. Quando eles vinham, numa hora que não era habitual, perto do portão que levava aos estábulos, era sinal que a chuva estava muito próxima. Porque senão eles tinham um hábito normal de sair pela manhã e voltar no fim da tarde, já que a área que eles podiam transitar era bastante extensa. Então eles não tinham um lugar muito cercado, eles tinham a liberdade. Mas quando eles voltavam, quando eles estavam inquietos também, e não somente os animais como bois e vacas, mas também as galinhas, os outros animais até não lembro se a gente tinha observado alguma coisa, mas tínhamos sim sempre uma atenção para a natureza. Porque a natureza sempre nos mostrou o caminho. Nós sempre vimos, por exemplo, que a chuva, o vento, são instrumentos que a natureza utiliza para se limpar.
Quando dá um vento mais forte, os galhos que estão apodrecidos, que estão secos lá no alto, eles se rompem e caem e deixam um espaço para que os galhos verdes, ou para que novos galhos surjam e ocupem aquele lugar. No outono, quando as folhas têm que cair de certas espécies de vegetais, o vento e a chuva apressam a sua queda, aquela queda das folhas, e elas caem. E aí a natureza se revigora, porque depois na primavera surgem as folhas novas e as flores e os frutos. Mas também aquelas folhas velhas que caíram no outono servem como foração da terra, onde outras espécies de animais pequenos se criam embaixo. As folhas servem como matéria orgânica e adubo para o solo. Cobrem sementes para que elas possam germinar. Tudo isso nós observávamos porque alguma coisa é preciso que haja para que nós ensinem e também para que possamos aprender, mesmo que intuitivamente. Isso é desta vida, desta encarnação. Não estamos aqui lembrando das encarnações anteriores, que não lembramos de fato e não temos nenhuma informação sobre como era, porque isso nós vamos lembrar mais adiante. Mas agora os véus começaram a se levantar, antes também desses últimos anos, só que muito lentamente. Para quem tinha um pouco de curiosidade, de esforço, era possível erguer um pouquinho. É como se fosse espiar por baixo de uma cortina. Nem que enxergasse só os pés daquele que estava do outro lado, mas dava para ver que tinha alguma coisa. Então a natureza sempre nos deu as dicas e continua dando. Nós vemos como os animais hoje são sábios. Você que tem o cachorrinho, você que tem um gato, ou qualquer outro animal de estimação, vocês podem ver como eles são inteligentes. Não era assim há poucos anos. A natureza nos mostrando, mais uma vez, a evolução e o momento que se aproxima e a finalização de um ciclo e o início de um novo tempo. Não bastasse isso, a natureza nos mostra também o negativo e o positivo. O negativo é aquilo que se esconde da luz, aquilo que gosta da escuridão. Porque se a luz cria, tem coisas que atrapalham a criação. O positivo é o lado da luz, aquilo que nós vemos na claridade, é o dia, é aquilo que se mostra. Então, quando você começa a observar, todos os animais belos, maravilhosos, fantásticos, incríveis, eles se mostram à luz do dia. A maioria deles, obviamente, sempre tem alguma exceção. Já os animais que são hostis, que não são importantes para nós, humanos principalmente, eles se escondem. Ficam escondidos durante o dia, pelo menos. Podem surgir à noite, no escurinho. Como é fácil ver o positivo e o negativo nesses exemplos. Vamos aqui só citar alguns para que você refresque um pouco a memória. Quantas vezes precisou mexer numa telha da casa? Vai lá, tira umas telhas, o que tem embaixo? Geralmente tem ninhadas de morcegos. Você vai limpar uma caixa acética, aquela caixinha de gordura que todo mundo tem, porque é preciso separar a gordura do esgoto, senão vai entupir tudo, né? Então tem aquela caixinha que recolhe a gordura. Abre a tampa daquela caixa, normalmente está
impregnado de baratas. Se você erguer troncos e pedras, o que tem embaixo? Cobras, escorpiões. Se você vai reparar nos esgotos, o que mais tem? Ratos. Além, obviamente, de outros também insetos, como baratas e mosquitos, mas principalmente ratos. Por que esses animais peçonhentos gostam do escuro? Porque são energia negativa, obviamente. Uma comparação, obviamente que aqui nós estamos desprezando, porque tudo faz parte da criação, mas aquilo que é mais útil, que é mais luz, que é mais importante, se mostra na clareza do dia. E aquilo que não é lá tão útil, não é tão positivo, se esconde. Quando você levanta algo que está ali protegendo o esconderijo, aquela espécie ou aquelas espécies peçonhentas aparecem. Assim fica mais fácil entender que agora a luz está aumentando e vai mostrar a diferença entre as boas almas e as más almas. Porque até aqui estava tudo meio confuso, porque muitas almas que se comprazem no mal, e quando falamos em almas que se comprazem no mal, vamos falar aqui de almas encarnadas, pessoas humanas. Quantas pessoas se escondiam nos seus esconderijos e agiam na surdina, na noite escura, para promover o mal, provocar o mal, causar dor, sofrimento, danos às outras pessoas. Elas nunca se mostravam. Pelo contrário, se elas apareciam na claridade, elas mostravam a cara limpa, como se fossem boas pessoas. Mas no escurinho da noite, lá no seu esconderijo, onde ninguém podia ver, a caneta trabalhava direto, em muita velocidade. E assim foi os últimos tempos. Agora, a luz está aumentando. As tampas dos esconderijos somem como um passe de mágica. Simplesmente vão evaporar. E essas almas que ainda se comprazem no mal vão ficar expostas. O Apocalipse nada mais é que a revelação da verdade. E esta verdade é a verdade escondida pelos próprios humanos. Não vão pensar aqui que vai vir verdades que acontecia fora da terra. Não, é aqui mesmo. É a nossa casa, é o nosso entorno. As pessoas vão se mostrar desnudas. Vão mostrar as suas qualidades e os seus defeitos. Porque agora não vai ter nenhuma cortina, nenhum véu para esconder. Nós vamos ver isso cada vez mais. Já estamos vendo. E não adianta alguém dizer, não acontece nada. Não acontece para quem está cego, para quem está surdo. Porque nunca aconteceu tanto quanto agora de exposição da verdade. O que está acontecendo é que está sendo manipulado certos meios, principalmente as comunicações, para que não divulguem a verdade. Porque se não fosse assim, nós já estaríamos com os dois pés do outro lado da ponte da transição. Então isso ainda demora um pouco, por causa dessa teimosia de quem deveria colaborar com a luz ainda se comprasse na sombra, porque a sombra ela ainda usa o poder, principalmente o poder do dinheiro.
compra-se narrativas, mas a verdade vai aparecer. Pode tardar um pouquinho, mas não vai deixar de surgir, porque faz parte do plano divino para este planeta, para esta humanidade. Tudo será revelado. Não adianta a mídia tradicional querer esconder a peso de ouro que ela é paga para isso. Não vai resolver. Vai retardar alguns dias, alguns meses, alguns anos, mas tudo vai surgir, porque a luz não tem como impedir que ela mostre aquilo que estava na sombra, no escuro. É claro que quem está com os olhos fechados não vai ver, porque não quer ver. Mas quem tem os olhos abertos, quem está com a consciência já no caminho da expansão, aquelas almas encarnadas que estão já no seu final do processo da ascensão, não precisa ninguém dizer, olha lá, está vendo? Não, vai ser tão natural. Porque nós temos que ter também o entendimento de que essas almas mais adiantadas, elas já também possuem as qualidades inerentes à evolução dela própria, da luz, da consciência, que é o amor incondicional, a compaixão, o respeito. Essas almas não vão dizer, tá vendo? Eu falei, eu disse, eu mostrei. Bem feito para aqueles que não acreditavam. Não, isso é coisa de almas que ainda não estão prontas. Pode ser que estejam no caminho, mas não estão prontas. Quem está pronto tem compaixão. Que pena, podia ter feito diferente aquela alma. Teve as oportunidades, não fez nada, não fez nenhum esforço. Pelo contrário, resistiu até o último instante e se foi. Você foi para o precipício, você foi para o brejo. Porque não fazer a ascensão nesta encarnação, infelizmente, é trágico. Porque vai precisar de muito tempo ainda no mundo de provas e expiações para finalizar. Porque precisa, então, dar a contrapartida. Já que você não fez nada para evoluir junto com o planeta Terra, vai ajudar um outro planeta a evoluir. Quem sabe lá você vai ascensionar junto. Como aqui, muitos fazem agora. Porque não é o Deus que vai evoluir os mundos, são os seus prepostos, são as almas que saíram da mesma fonte, da mesma consciência do divino, do Deus, como muitos entendem, da fonte. Nós somos os criadores, porque nós somos a parte da consciência maior. Então nós temos as oportunidades. Viemos aqui para o planeta Terra ajudar nesta casa planetária a evolução dessa humanidade do planeta e de tudo que há nele. Fizemos por merecer, fizemos o suficiente para evoluir junto, vamos junto. Um novo tempo, um novo ciclo, mais evoluído. Não fizemos, é justo, vamos lá por um outro ajudar aquele lá a se levantar também. Tudo está se aproximando, tudo está se finalizando agora, e as almas que não fazem a sua ascensão por interesses, porque não há outra razão para não ascensionar, mas tem os interesses. Não vou abrir mão, não, eu quero o poder, eu quero o dinheiro, eu quero estar acima de todos, então eu quero sobreviver a minhas próprias custas, nem que a dor e o sofrimento se alastre para o planeta. É o que muitos ainda pensam. E tem aqueles que não têm essa autoridade, mas têm o seu séquito de fiéis seguidores, defensores. Estão na mesma frequência, infelizmente. Para estes que não querem a luz, está chegando um tempo, está muito próximo, que não vai
ter para onde fugir, não vai ter aonde se esconder. Primeiro vão passar pelo vexame das revelações da verdade. Aquelas consciências vão ser, como já disse, desnudadas, para que todos possam ver o que tem por baixo da máscara. Não é para serem ridicularizadas e nem para serem chicoteadas e nem para serem excluídas, escrachadas. Enfim, usando aqui o termo que queira, não é para isso. É apenas para ver tudo o que estava sempre aqui e que a gente não podia ver. Porque tinha os véus, as cortinas, ao redor da consciência. Então, agora, tudo vai ser mostrado. Claro que nem tudo vai acontecer este ano. Teremos ainda alguns anos ali, mais 2, 3 anos, de grandes acontecimentos, de grandes eventos, um progresso, um processo que finaliza de uma forma intensa e rápida. Mas vamos finalizando este ciclo. Como eu já disse aqui anteriormente em outros vídeos, é preciso que essa fase chegue ao fim para que se possa fazer aquela finalização do ciclo da velha Terra, onde vamos precisar recuperar este planeta. Então vai ter aí 2, 3 décadas de grandes atividades, mas será um tempo maravilhoso, onde tecnologias impressionantes vão surgir, haverá curas para as doenças, haverá recursos também, porque um tempo ainda vão ser necessários, depois mais adiante não vai ter mais a necessidade, mas obviamente teremos os recursos, sejam financeiros, seja de tecnologias, seja também de possibilidades. Vamos transformar esse nosso planetinha tão machucado, tão maltratado, numa pérola. E isso nós vamos fazer. Nós que chegamos até o fim no processo, do ciclo. Aqueles que não fizeram por merecer essa nova Terra, vão deixando o planeta aos poucos até terminar toda aquela leva que precisa ir para outros mundos ainda de provas e expiações. Então estamos, de fato, na antessala dos eventos finais. Eu diria, como já disse num texto bem antigo, deve ter sido lá por 2016, 2017, nós já estamos nos acomodando na arquibancada do grande teatro, do grande finale. Cada um já tem o seu ingresso com o seu número, a sua cadeira numerada. Porque assim vai ser mais tranquilo, ninguém vai ficar procurando vaga. Todo mundo já sabe onde está a sua cadeira. Está reservada. Por mérito. Porque conquistou, através das suas boas ações, da sua evolução, conquistou o ingresso nesta grande festa. Os véus estão, de fato, sendo levantados. Falta poucos. Várias camadas já estão sendo erguidas. E vai chegar um ponto que vai sair o último. Quando sair o último, a nossa consciência vai dar um salto quântico muito grande. Porque nada mais impede que a visão seja plena de tudo que tem pela frente e tudo que foi vivido até ali. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.